Doutor Mário, Ludmila também, os backups. Então, boa tarde a todos. Retomamos a pauta da tarde do dia 6 de julho. Estamos no item 38, interessada Patrícia Guevara Luiz. Foi feito o relatório pelo relator Mário Hermes e ouvida apreciada a sustentação oral realizada pelo patrono do contribuinte, doutor Vicente Lisboa. E agora vamos passar para o voto do relator com a palavra o doutor Mário. Obrigado, presidente. Vamos lá. Voto. O recurso é tempestivo. No recurso apresentado, especificamente em sua parte final, item 3, intitulado Dos Pedidos, são apresentados diversos requerimentos totalmente estranhos à presente lide, possivelmente ligados ao lançamento efetuado junto ao cônjuge da recorrente. Trata-se das alíneas IJKLM, do título dos pedidos, acima reproduzidos na parte final do relatório. Por não possuírem conexão com o presente julgamento, deixe de conhecer do recurso relativamente a tais pedidos. Antes da análise do mérito, cumpre esclarecer que as decisões administrativas e judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam dessas ações desses conselhos administrativos de recursos fiscais, sendo opostos somente às partes de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Outros dispêndios dos extratos bancários, ausência de prova dos gastos. Alega autuada a ausência de prova do efetivo gasto, mas apenas da saída dos recursos de sua conta corrente, devendo assim ser afastada a aplicação dos recursos que tem por base a planilha de folhas 434 a 437, ou, alternativamente, devem ser considerados os depósitos entradas havidos no ano de 2006 para fim de verificação do acréscimo patrimonial, sob pena de adoção de dois critérios diferentes para uma mesma prova, o extrato bancário. Entende que o mero lançamento a débito não pode ser tomado como despesa sem um documento comprobatório correspondente. Débito na conta bancária é totalmente diferente de despesa. Na decisão de piso, verificou-se que os lançamentos correspondentes a outros despejos nos extratos bancários referem-se a despesas efetivamente identificadas nos extratos bancários apresentados pelo cônjuge da contribuinte, que se encontram listados no relatório auxiliar intitulado Outras Despesas Debitadas em Conta Corrente de Titularidade de Márcio Roberto de Souza Liz. É folhas 378 e 389. Pela simples leitura do referido relatório, é facilmente verificável que a coluna histórico discrimina de forma clara qual seria o correspondente gasto, tais como PGBL, IOF, contas telefônicas de energia elétrica, seguro, entre outros. Sem razão, portanto, a recorrente quanto a tais alegações, uma vez que os dispêndios e gastos estão expressamente relacionados ao referido relatório auxiliar, devendo ser mantido o lançamento referente a tal tópico. Contrato com a Unimed. Verifique-se do exame do contrato de adesão ao contrato particular de prestação de serviços médicos hospitalares, firmado entre a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis e a Unimed de Florianópolis, que de fato tal contrato foi firmado entre a pessoa jurídica Márcio Roberto de Souza Luiz, CNPJ 81021-767-00108, e a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. O cônjuge da autuada, o senhor Márcio Roberto de Souza Luiz, figura apenas como representante da referida pessoa jurídica. Consta ainda a folha 425, declaração da associação informando que a pessoa jurídica Márcio Roberto de Souza Luiz, CNPJ 81021-767-01, foi associada daquela entidade com adesão ao plano de saúde no período fiscalizado. Assim, tendo procedente a afirmação de que a despesa incorrida com o plano de saúde Unimed não foi diretamente suportada pela pessoa física da autuada, ou seu cônjuge, devendo ser excluído do rol dos despesas e aplicações do divulgação mensal de distribuição patrimonial, e por consequência da base de cálculo do pré-lançamento o valor correspondente de 19.562. Saldos das contas como aplicação e dispêndio de recursos. Entende a recorrente que os saldos das contas bancárias não poderiam figurar como aplicações de dispêndios no mensal de evolução patrimonial, por acreditar que não há qualquer relação entre os saldos existentes na conta bancária no início ou no fim do mês com os gastos realizados no período. Para fazer constar qualquer lançamento como aplicação na planilha de folha 438, o fiscal deveria ter demonstrado o respectivo gasto. Os saldos bancários, cheques debitados, saques ou qualquer outra saída de recurso da conta não podem ser devida comprovação devem ser lançados como aplicação de recurso. Conforme demonstrado pela autoridade julgadora de piso,
foram considerados como origem como recurso de origens ou despesa de aplicações no demonstrativo mensal da evolução patrimonial os saldos bancários de conta corrente no início e no final de cada mês, em conformidade com o extrato bancário de todo o ano, da seguinte forma: foram lançados no demonstrativo como recurso /origem o saldo credor da conta 299443 da Agência 63 do Banco Itaú no início do mês, e o saldo devedor da mesma conta no final do mês. E foram lançados no demonstrativo como dispêndios e aplicações o saldo credor da mesma conta no final do mês e o saldo devedor no início do mesmo mês. Trata-se de técnica de apuração para conciliação dos valores movimentados da conta bancária, onde, conforme demonstrado, todos os saldos credores ou devedores foram devidamente considerados, para efeito de determinação da evolução patrimonial, estando correto o procedimento adotado pela fiscalização devendo ser mantido. Alienação do veículo placa MCC 049. A alienação de tal veículo não foi considerada no demonstrativo mensal de evolução patrimonial, por se entender que, no documento apresentado pela contribuinte na impugnação, constata-se que a assinatura do proprietário, vendedor do veículo, à época, inclusive com a assinatura reconhecida de firma por outra entidade, é de Antônio José Silva dos Santos. Alega recorrente que os documentos apresentados atestam a alienação em outubro de 2006 do veículo, pela importância de R$36 mil, que deve ser incluída no demonstrativo mensal da evolução patrimonial como origem de recurso. Entretanto, não apresenta qualquer justificativa para o fato de que o documento de transferência do veículo foi assinado por terceiro, limitando-se a dizer que a norma legal permite que terceiros representem o interessado na realização de atos da vida civil. Também é fato que o referido veículo não consta na declaração de bens e direitos, da declaração de ajuste anual do IRPF do ano calendário 2006, da autuada, e tampouco de seu cônjuge. Mesmo a declaração retificadora, apresentada durante o procedimento de fiscalização pelo senhor Márcio Roberto de Souza Luiz, não há informação desse veículo, conforme se verifica a folha 367. Assim, por falta de outros elementos comprobatórios da suposta operação, sem razão atuada quanto ao pleito de inclusão do referido valor, a título de recursos /origem. Decadência do direito de lançamento do ganho de capital relativo ao apartamento 1202 e box 5973 do edifício Ciro Antoni, alienados em 2006. Argumenta a contribuinte que, nos casos de lançamento da modalidade por homologação, tal como é o imposto relativo ao ganho de capital, o direito da Fazenda Nacional de verificar a operação e constituir o crédito tributário decai em 5 anos, contados do fato gerador no seno do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Menciona a existência de recolhimento de imposto de renda pessoa física no referido ano calendário, conforme comprova o demonstrativo de folha E11. Do mesmo modo, em relação aos pagamentos do IRPF reconhecidos na DSPF. Uma vez que, ainda segundo seu entendimento, o ganho de capital não seria um imposto próprio, mas uma faceta do imposto de renda previsto no artigo 153, inciso 3º da Constituição. Os tais recolhimentos atraem a aplicação do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Sem razão recorrente quanto a tais alegações, uma vez que o ganho de capital sujeita a incidência do imposto de renda sobre a forma de tributação definitiva para cada operação de alienação contratada, devendo o cálculo e o pagamento do imposto serem efetuados e separados dos demais rendimentos tributáveis recebidos no mês. Esse imposto está sujeito ao lançamento por homologação e, havendo o pagamento do imposto, ainda que parcial, o termo de início do prazo de 5 anos para a Fazenda Pública exercer seu direito de revisá-lo e constituir o crédito é a data da ocorrência do fato gerador. No do giro, desistindo tal pagamento, o prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ser efetuado. Assim, o fato gerador do imposto de renda em relação aos rendimentos oriundos de ganho de capital obtido na alienação de bens e direitos é mensal e não havendo pagamento relativo ao ganho decorrente da alienação do bem ou direito, o prazo de decadência para a construção do crédito tributário começa a fluir a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que poderia ter sido lançado. Você tem no artigo 173, inciso 2º, né? Tal entendimento está em consonância com o que vem sendo decidido por esse CARF, conforme os seguintes julgados. O ganho de capital sujeito à incidência de imposto de renda sob a forma de tributação definitiva para cada operação de alienação contratada, devendo o cálculo, pagamento de imposto ser efetuado e separado dos demais rendimentos. Não tendo havido pagamento relativo ao ganho de capital devido pela venda dos imóveis, correta a forma de contagem de prazo adotada pela autorização fiscal lançadora, devendo ser mantido o lançamento. Imóvel de pequeno valor, lote número 4, quadra A, H07, Pedra Branca. Ainda em relação aos ganhos de capital,
Entende, autuado, que deve ser afastado o ganho de capital apurado sobre o imóvel situado na cidade universitária Pedra Branca. O imóvel foi adquirido em 30 de 10 de 2003 e alienado em 24 de 8 de 2007 por Márcio Roberto Souza Luiz, Patrícia Luiz, Flávio Roberto Souza Luiz e Betsy Killian Martins, em partes iguais, ou seja, cada um dos proprietários possuía 25% do terreno alienado. Informa que, conforme demonstra a matrícula do imóvel, o registro R28958, o valor total da venda foi de R$ 95,00. Cada um dos coproprietários recebeu R$ 23.750 por ser peão da área. Assim, tal montante estaria abrangido pela isenção referente a bens de pequeno valor previsto no artigo 22 da Lei 9.250 de 95, com a redação dada pela Lei 11.196 de 2005. Ao tratar da isenção do ganho de capital na alienação de bens de pequeno valor, a Instrução Normativa número 1500, de 29 de outubro de 2014, que dispõe sobre normas gerais de tributação relativas ao IRPF, assim preceitua. Artigo 10. São isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos obtidos na alienação de bens e direitos. Aqui, o inciso primeiro fala ganho de capital oferido na alienação de bens ou direitos de pequeno valor, cujo preço unitário no mês em que é seja igual ou inferior a 35 mil. Parágrafo 1º. O limite a que se refere o inciso 1º do caput será considerado em relação. Inciso 3º. A cada um dos bens ou direitos possuídos em comunhão e ao valor do conjunto dos bens ou direitos da mesma natureza alienados em um mesmo mês, no caso de sociedade conjugal ou de união estável sem estipulação contratual entre os companheiros. Vou fazer a leitura novamente aqui para melhor compreensão. O limite a que se refere o inciso 1º do caput será considerado em relação a cada um dos bens ou direitos possuídos em comunhão e ao valor do conjunto dos bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, no caso de sociedade conjugal ou de união estável, sem estipulação contratual entre os companheiros. O parágrafo 3º. O limite a que se refere o inciso 2º do caput será considerado em relação ao imóvel havido em comunhão, no caso de sociedade conjugal. Conforme se observa, há expressa previsão de que o limite da isenção de R$ 35.000, no caso de alienação de imóveis havidos em comunhão na sociedade conjugal, aplica-se em relação ao imóvel tomado como um todo, e não em relação à parte de cada cônjuge, como alegado pela recorrente. É o que dispõe expressamente o inciso 1º do parágrafo, o inciso 2º do parágrafo 1º acima reproduzido, ao determinar que o limite de R$ 35.000 previsto na linha B do inciso 1º do caput do artigo 10 deve ser considerado em relação a cada um dos bens ou direitos possuídos em comunhão, no caso da sociedade conjugal. Temos ainda, em complemento, o comando do parágrafo 3º, que aplica a mesma regra, ao estipular que, para o efeito de apuração de ganho de capital na venda do único imóvel, deve-se considerar-se o limite de R$ 440.000 em relação ao imóvel, quando havida em comunhão, no caso da sociedade conjugal. Versículo do registro R3-28958 da matrícula do imóvel, que o bem foi adquirido pelo senhor Márcio Souza Luiz e sua mulher, Patrícia Luiz. Portanto, indubitável o fato de que se trata de imóvel havido em comunhão na sociedade conjugal. Forçoso, assim, a aplicação da norma a ser reproduzida, dada a perfeita subsunção do caso ao comando normativo, de forma que correto o procedimento adotado pela autoridade lançadora e mantido pela autoridade de piso. Finalmente, quanto ao requerimento expressa indicação dos nomes dos advogados signatários do relatório de julgamento, cumpre deferir por ausência de previsão normativa para tal. Por todo exposto, desde de conhecer do recurso, no que se refere aos pedidos de afastamento de tributação de rendimento de aluguel e de restabelecimento de deduções com previdência oficial, previdência privada e despesas médicas por estranhos a presente lite e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 19.562 relativo a gasto com o plano de saúde indevidamente incluído como dispêndio para aplicações do administrativo mensal de evolução patrimonial. É como voto, senhor presidente? Ok. Dúvidas? Vou passar a votação, então. Martim, como vota? Eu acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator também. Ludmila? Também. Caio? Acompanho o relator. Leonardo? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então fica a proposta do relator aprovada por unanimidade. Agora sim, né, esse parcial provimento, conforme já narrado, e pelo relator, e vamos passar então aos processos de contribuições previdenciárias. Eu, antes que o Ricardo tinha esclarecido que vai começar, que o doutor Ricardo, que é o relator, dos itens 40, 42 e 44,
A gente esclareceu que vai começar pelo 42. Antes disso, já faço só uma observação que o 41 foi retirado de pauta. Retirado de pauta, deixa eu só ver aqui, a motivação foi... Isso, teve... o doutor Mário era seu também, né? Esse era da sessão passada, se lembra? Acho que era pagamento, né? Tem pagamento esse, né? Sim, inclusive eu estou com voto aí, se quiserem conferir, lá no... Tem matéria que não vai à deliberação. Sim. Lá no processo, esse processo estava com o relator, depois foi redistribuído, mas antes disso tinha um ofício da agência da Receita Federal informando do pagamento do débito. Só para esclarecer, então a gente vai para o item 42 com a palavra do doutor Ricardo, tá? Então 41, lembrando, foi retirado de pauta e vai ser movimentado de despacho. 42 com a palavra, Ricardo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu começo pelo 42, porque aqui tem a parte, digamos assim, principal da contribuição. Esses processos são idênticos. Os três processos, eles tratam de obrigação principal. Só que este aqui é a parte da empresa, que tem GIORAD. Outro processo, que é o 44, tem a parte dos terceiros. E o item 40 tem a parte dos segurados. Sendo que eu ressalto que não houve desconto, não houve desconto nem pagamento, então não há apropriação em débito. A base de cálculo é sempre a mesma, só vai então mudar essa rubrica de qual o destino da contribuição. Na verdade aqui, caríssimos, todos eles envolvem uma coisa bem simples e recorrente, que é o pagamento de alimentos, sem estar no PAT. Isso foi feito não só em pecúnia ou não em pecúnia, foi feito em vale alimentação e foi feito in natura. E isso está tudo registrado em livros contábeis e certificado pelo auditor fiscal e repetido pela DRJ. Portanto, eu proponho, senhor presidente, de já ir para o voto e já apresentar o quê? No mérito, que parágrafo 11. No relatório da auditoria, especificamente no item 2, durante a fiscalização foi constatado que a empresa fornecia vales de alimentação aos seus funcionários e também alimentos in natura, através de registros em livros contábeis. O que o auditor atesta? Entre aspas, constam os pagamentos efetuados à empresa fornecedora de vale alimentação e das empresas fornecedoras de gêneros alimentícios, conforme apurado no razão analítico geral, confrontado com os valores das notas fiscais respectivas, apresentadas pela própria autuada. Embora a autuada não estivesse regularmente inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador. Mas destaquemos o quê? O diário no entendimento deste Habeas Conselho vai no sentido de que, mesmo inexistente a mera formalidade de ausência de inscrição no PAT, mas existindo o fornecimento de ticket de alimentação ou ainda o fornecimento de alimentação in natura, não se configura a incidência de contribuições previdenciárias, uma vez que já são constatados contornos do programa que atende ao objetivo de buscar a alimentação do trabalhador. Eu destaco jurisprudência aqui do nosso CARF, destaco que em uma delas eles apontam também o parecer da PGFN nesse sentido, e concluo da seguinte forma, parágrafo 15. Diante do entendimento explanado, deve ser reconhecida a pretensão recorrente no sentido de não incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas fornecidas a título de alimentação ou segurados a seu serviço, através de título de alimentação ou in natura, e restando exonerados do alastramento, não há motivos para apreciação de seus argumentos levantados face à imposição da multa aplicada no auto de infração. Eu já havia dito, apontado, que essa multa seria confiscatória, ilegal. Eu não passei a apreciação dessa multa, pois, afinal de contas, eu voltei em dar provimento ao recurso, senhor presidente. Ok, Ricardo, fazendo só alguns comentários, já abrindo o debate, né, o entendimento da Procuradoria em relação aos pagamentos feitos in natura, tá, em relação aos vales, pagamento em ticket, refeição, isso não está abrangido pelo entendimento da Procuradoria, não. Tá, isso foi especificado no parecer 2117, 2011,
Esse é o pagamento in natura do auxílio alimentação. A in natura não se confunde com ticket alimentação, tá? Mas os dois casos estão sendo feitos. O que? Como assim os dois casos? Ele paga em ticket e paga em natura. Não, exatamente, mas só paga a rúbrica se distingue exatamente a situação? Não se distingue. Foi colocado numa rúbrica só. Como existe pagamento em natura? E ver como é que foi, como é que a fiscalização apontou isso aí. Porque ela identificou, como é que ela sabe o que foi pago, como, tem que dar uma olhada no processo. Ela pegou tudo de uma vez só do livro contábil e fez um lançamento só. É muito simples o lançamento, sabe? Eu posso dar uma olhada aqui? Eu vou dar uma olhadinha, realmente, eu quero ver o que está acontecendo na prática, né? Porque são várias situações possíveis dentro dessa história de vale alimentação. Tem ticket de alimentação, aí ele fala que paga, às vezes ele fala que paga em cesta básica, você vai olhar ali, está pagando em pecúnia, entendeu? O valor equivalente é uma cesta básica. Então, tem muitas filigranas, assim, que... Não. Às vezes o relatório fiscal também não esmiuça isso também, né? O relatório fiscal fala claramente. E há notas fiscais de pagamento para empresa fornecedora in natura. Parágrafo 11. Notas fiscais relativas a gêneros alimentícios. Empresas fornecedoras de gêneros alimentícios. Tá, e aí isso aí está dentro da mesma rúbrica que... Está dentro da rúbrica. Posso até olhar, mas está dentro da rúbrica. Tá, só uma olhadinha com calma aqui, alguém também aqui... É o processo... Processo, ele está pelo número 42 também, quando eu coloquei... Qual o número do relatório fiscal? Já abriu aqui, qual é a página, por favor? O relatório fiscal está nas folhas E20. E folhas 20 no relatório. Fala assim, no relatório de lançamento constam os pagamentos efetuados à empresa fornecedora de vagas de alimentação e das empresas fornecedoras de gêneros alimentícios. Isso. Então, tem e. Agora, se for olhado nos levantamentos, doutor Rony, que é logo no começo do auto, folha 5, é só um levantamento. Alimentação sem adesão ao pátio. Mas esse, quanto ao parecer, eu apenas fiz uma transcrição de um acordo. Eu posso retirar isso, só dizer que existe um acordo nesse sentido. Só que tem gente que tanto faz. Ticket de alimentação, qualquer coisa, relacionado com alimentação, não paga imposto. Por sinal, foi nesse sentido. Diversos graus de abordagem aí. Então, tem gente que nada serve e tem outros que são intermediários, como sempre. Né? Foi nesse sentido geral que quando nós julgamos uma coisa do mesmo naipe, foi inclusive com o doutor Martim que me alertou, lá existia pagamentos tanto em ticket quanto em natura. E naquele voto eu externei dessa forma, que existia ticket e natura. Sim, tem só refere ao o parecer PGFN 1726 de 2012, ele esclareceu que o 2117 não abrange o ticket de alimentação. Mas, assim, eu posso retirar, doutor Rony, retirar o parágrafo 14 para não trazer nenhuma... Deixar apenas, quando eu faço a referência... A procuradoria pode chegar, olha, você tá liberando o ticket vale alimentação e o entendimento da procuradoria, pois o entendimento da procuradoria não é esse. Tá. Mas só que o parágrafo 13, que traz, então, as emendas de acórdão, são no sentido do que eu tenho defendido. Eu posso retirar o parágrafo 14? É uma coisa, assim, né, mas E essa remissão que ele faz, que é parecido 2117, tem que ver exatamente o caso concreto qualquer, entendeu? Esse que é o problema. Esses casos têm tem umas sutilezazinhas. Mas eu estou
Doutor Rony, isso está ou não no voto, o parágrafo 14, onde está o parecer, é indiferente. Eu posso retirar o parágrafo 14. Não, eu acho que a questão é saber o que aconteceu no caso concreto. Então, ele fez um lançamento aqui, mas ele não, a fiscalização não distinguiu adequadamente o que tem, né? Se vale refeição ou se é alimentação natura. Lançou tudo num levantamento só. Lançou tudo num levantamento só. Tá. Não, eu já sei como vou votar. Eu não sei se alguém quer fazer. Tá, eu, antes dos comentários, para evitar celeumas, eu já acho o suficiente no meu voto a referência às emendas de jurisprudência. Eu vou retirar o parágrafo 14. Vamos votar. Lançamentos contábeis. É que provavelmente ele deve ter pedido para justificar os lançamentos contábeis, e aí o contribuinte trouxe tanto o vale-refeição quanto essas notas de fornecedores. E aí eles acabam... Só que isso está nos livros, nem precisava o contribuinte ter trazido as notas, assim, já estava nos livros, né? Estava nos livros, mas assim, nos livros, pelo que você está me falando, nos livros contábeis só tinha uma rubrica. No histórico dos lançamentos contábeis distingue Distingue, pelo auditor distingue, só que o auditor lançou apenas uma rubrica. Ah, então tem distinção nos lançamentos contábeis? Não. O auditor falou, eu encontrei no livro ticket e encontrei no livro in natura. Eu vou lançar tudo num levantamento só, que é alimentação sem parte. Aí ele lançou tudo em alimentação sem parte. É um caso simples também, não tem muito, não. Deixa eu ver. Só estou querendo só... Só um pouquinho. Se alguém tiver mais alguma dúvida, já adianta logo aí esse intervalo. Estou olhando aqui só 2 minutinhos e eu termino. Onde que você viu aqui o relatório fiscal? Está na folhas 20. Folhas 20. Onde que está escrito que ele analisou a contabilidade? Item 2. Aonde? Item 2, folhas 20. Eu transcrevi o parágrafo entre aspas aqui. Consta os pagamentos efetuados à empresa fornecedora e às empresas fornecedoras de gêneros alimentícios. Tá, mas... conforme apurado no razão analítico geral, tá? Esse razão analítico geral está anexado aos autos, não? Doutor Rony, eu precisaria rapidamente dar uma olhadinha aqui. Mas a alimentação in natura, isso não há dúvida nenhuma, e a alimentação in natura já derrubaria o auto, doutor Rony. Na parte... Mas não há diferenciação no levantamento, doutor Rony. Ele fez um levantamento só. Olha, tem notas fiscais aí que separa vale e... Tá. Eu estou pronto para votar. Ok. Se alguém tiver mais dúvida, eu passo a votação aqui. Doutor Mário, como vota? A questão do pátio, eu ainda terei que consultar melhor, mas pela afirmação do conselheiro Ricardo, não está separado, eu vou pelas conclusões, e apesar de ter pedido para ele não fazer tanto, mas eu vou pelas conclusões e acompanhando o relator. Marquinhos? Eu acompanho o relator. Ludmila? Eu acompanho também. Só lembrando que depois da reforma trabalhista em 2017, já tem até solução de consulta, até abarcando o ticket, né? Aceitando a não incidência até dos tickets mesmo. Solução de consulta 35.
Isso é só uma parte, realmente, a partir de 2017 tem manifestação expressa da Receita, né? Mas ela faz esse marco temporal da reforma trabalhista, considerando somente a partir da publicação da lei lá em 2017. Por isso que eu estou falando assim, eu vou pelas conclusões, porque ele está dizendo que não... Não, mas essa questão do ticket que ele faz 2017, a questão do PAT, eu acho que ela é, de fato, como o Ricardo colocou, ela já é consolidada, né? A questão do ticket, realmente, há essa delimitação, mas o in natura, não. E sim, como a autuação, né, você está colocando tudo no mesmo bolo? Me expressei errado, realmente a questão do ticket, não do vale-refeição, não do PAT. Desculpa. Ok. Caio? Acompanho o relator. Leonardo? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, desculpa. Ok. Vou contar pelas conclusões também, do que, na verdade, eu acho que essa parte que seria ticket não ficaria, mas realmente, como não está discriminado, e a contabilidade aqui, o que eu estou vendo, não estou vendo nenhum livro contábil que permita essa discriminação, então fica pelas conclusões. Então, isso ficou com o plenário de votos. Dar provimento ao recurso, correto, doutor? E vamos passar para qual? Ricardo? Perdão. O 40 e o 44, eles são idênticos a 42. Só que o 40, ele foi lançado em cima do que os segurados deveriam, a parte dos segurados. Portanto, não há apropriação indébita. E o 44 seria terceiros sobre PAT. Foi isso. Agora quem não ouve sou eu, o senhor não abriu... Não estou escutando, Rony. São dois computadores, às vezes eu troco o mouse, eu mexo no mouse achando que estava... Mas, enfim, então para os dois seriam dar provimento de recursos também, né? Para os três, Três, né? Ok, então vai ser replicado o mesmo dispositivo do 42 para o número 40 e para o número 44, e eu fico, que é dar provimento, e eu passo a palavra para o doutor Mário, item 43 da pauta. Obrigado, Ricardo. Mário, microfone. Ok, só me organizando aqui. Essa questão de colocar os processos juntos, assim, para equilibrar depois é mais difícil. Então, se todo mundo colocar a minuta separada, está mais fácil para a gente copiar depois, né? Então, vamos lá, item 43. Autoinfração, contribuinte Ferreplac. A autoinfração lavrada em fase a contribuinte tem infringido o inciso 3º do artigo 32 da Lei 8.812 pela não apresentação das folhas de pagamento dos empregados e da contabilidade no formato do Manual Normativo de Arquivos Digitais da SRP, o MANAD. No que se refere ao ano de 2005, também é reportado pela fiscalização que a contribuinte entregou com erros os arquivos da folha no formato do MANAD, vez que em vasos de consistência técnica que impossibilitaram sua utilização. Apesar das tentativas de correção empreendidas pela fiscalizada, de postos diversos relatórios de inconsistência produzidos pelo sistema de auditoria digital, ainda assim o contribuinte não conseguiu sanar os problemas e, portanto, deixou de disponibilizar os arquivos da folha no formato solicitado. Já com relação à contabilidade em meio digital, informa a autoridade autuante que não houve sequer a sua apresentação, relativo ao período de 01/2005 a 01/2006. A autoridade fiscal lançadora também faz juntar aos autos anexo intitulado E-mails com erros do MANAD, onde consta uma série de mensagens eletrônicas trocadas entre ela e representante da pessoa jurídica fiscalizada na tentativa de regularização das diversas inconsistências verificadas nos arquivos apresentados. A contribuinte apresentou impugnação, onde, conforme o relatório do acordo, alega que entregou os arquivos da sua de e contabilidade de exercício anterior a 2005, foram analisados e rejeitados pelo programa unificador. O momento que a obrigatoriedade de entrega dos arquivos do
formato do análise existe apenas de janeiro de 2005, desde janeiro de 2005, e que foram entregues no referido formato, mas mesmo assim houve sua rejeição, e conclui ser verdadeira sua afirmação que o CD anexo produzido pelo sistema Aldig está regular nos exercícios 2005 e 2006, ao final requer relevação da multa no sentido do artigo 291, parágrafo 1º do Regimento da Previdência Social. Parto para o voto. Conforme relatado, no recurso, a contribuinte reitera o pedido de relevação da multa, para tanto alega que atende os pressupostos regulamentares previstos no parágrafo 1º do artigo 291 do Regimento da Previdência, por ser infrator primário, não tendo sido constatado em conta de circunstância agravante. Alega o contribuinte no recurso apresentado ter entregue os documentos solicitados. Entretanto, conforme as informações prestadas pela autoridade anunciadora, corroboradas pelos mensagens eletrônicos trocados antes da lavratura da infração, os dados e arquivos apresentados pelo autuado não atendiam às especificações técnicas do managem. Também, no momento da impugnação, o autuado não procedeu à regularização, apresentando um artigo com as mesmas inconsistências que levaram à sua rejeição pelo sistema validador, conforme demonstrado pela autoridade julgadora de piso. Considerando que a recorrente não demonstrou a correção das irregularidades dentro do prazo de apresentação da impugnação, não merece qualquer reparo na decisão do julgamento de piso e não se encontra presente os requisitos que autorizam a aplicação do regime de gravação da pena. Deve ser mantida a autuação. Pelo exposto, voto pelo conhecido recurso no mérito negar o provimento. Eu voto, senhor presidente. Ok, Mário, teu áudio está falhando um pouco, tá? Não sei se tem algum ajuste para fazer. E se ninguém tiver nenhuma dúvida, vamos passar a votação. Doutor, com voto. Eu acompanho o relator. Ricardo. Acompanho o relator. Vila. Também. Caio. Acompanho o relator. Renan. Acompanho. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, então fica por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. E vamos ver agora quem seria. De novo, o doutor Mário, item 45. Só tenta dar uma ajustada, Mário, nesse teu áudio aí, que está um pouquinho, talvez agora tenha melhorado, não estava bem, estava falhando bastante, pelo menos para mim estava falhando bastante. Por mais que a gente acompanhe aqui na tela, né? Para quem está... Ok, acho que não tem muito o que fazer, não. Acho que deve ser alguma internet em algum momento aí, que pode ter dado alguma. Ok, então, aí, 45, Roberto de Automotiva. Perfeito. Contribuinte, então, Roberto de Automotiva Limitada. Lançamento de contribuições sociais previdenciárias da carga da pessoa jurídica e incidentes sobre a remuneração paga aos segurados e empregados, as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa, dos riscos do ambiente do trabalho e a terceiros, Salário da Educação, Senai, SESI, e Sebrae. Esclarece a que os fatos geradores das contribuições elaboradas no lançamento ocorreram com o pagamento das remunerações aos segurados e empregados, a título de salários e as pagas aos sócios gerentes e Dirk, Tony Warling, a título de prolabore, sobre as quais a empresa deixou de efetuar os devidos recolhimentos. Os documentos examinados foram folhas de pagamento, recibos de férias, rescisões, guias de GFIP e GPS. Passo direto para o voto, que ali eu já exploro já o que está impugnando. Antes da análise do mérito do presente recurso, cumpre esclarecer que é vedado ao julgador negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei e constitucionalidade. Decadência, matéria de ordem pública. Eu estou defendendo a decadência de uma ocorrência aqui, presente notificação para fatos geradores ocorrido no período 13 de 2001 a 5 de 2007, com débito consolidado em 19 de 7 de 2007, e ciência pessoal dada a contribuinte em 25 de 7 de 2007, não constando alusão de conduta dolosa, fraudulenta ou simulada praticada pela pessoa jurídica. Deve-se, portanto, ser reconhecida a decadência parcial das contribuições lançadas nos modos parafados de recolhimentos parciais das contribuições do dia do lançamento, conforme o direito do relatório de documentos apresentados e observado disposto na súmula CARF 99. Considerando a data de ciência da NFLD, 25 de julho de 2007, deve ser reconhecida a decadência do crédito relativo à competência desde 2001, no seu do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, tendo em vista a informação de que foi apresentada a GPS relativa ao referido período, no valor de 838,55, conforme consta no RDA, folha 27, devendo assim ser excluído do presente lançamento. Mérito.
O recorrente questiona os valores lançados, assim como o número de segurados considerado pela fiscalização nos seguintes termos. O recorrente não pode se conformar com os valores lançados, diz que jamais deixou de recolher o que era devido, relativo a seus empregados e administradores, salientando que os valores foram arbitrados pelo auditor de forma unilateral e imprópria. Outro detalhe que merece atenção é o número de segurados considerados na planilha, os quais não correspondem à realidade da empresa recorrente. Há que ser rechaçado de pronto tais alegações, uma vez que, conforme reportado pela autoridade fiscal lançadora, no discriminativo na lei de débito, no relatório de lançamentos e relatório de notificação fiscal, o lançamento se efetuou com base nas alegações apresentadas pelo sujeito passivo em DFIP e corroborado com as folhas de pagamentos e recibos, não tendo sido realizado nenhum tipo de arbitramento. Deveria atuado juntamente com o singelo e genérico questionamento dos valores, ter instruído sua impugnação com os motivos e provas que entendesse fundamentar sua defesa, assim como os documentos que respaldassem suas afirmações. Meras alegações acompanhadas de provas não são suficientes para desconstituir o trabalho de auditoria fiscal realizado, com base nos documentos e declarações prestadas pela pessoa jurídica. Segundo o assistente do trabalho, defende atuada a tese de que a contribuição para o SAT encontra-se derivada de manifesta inconstitucionalidade. Aqui eu estou defendendo o SAT, conforme estabelecido no julgamento de piso, a contribuição está em conta a previsão na lei 8.512, e no final a questão da súmula SAT. Por outro lado, esse Conselho Legislativo é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária, conforme dispõe a súmula CAF número 2, correta assim a autuação contra o lançamento do SAT. Contribuição para o INCRA. Entende recorrente que não preenche os requisitos legais necessários ao pagamento da contribuição para o INCRA. Diferentemente do entendimento da contribuinte, a contribuição de 0,2% destinada ao INCRA possui clara previsão devida pelas pessoas jurídicas em geral, ressalvadas expressas exceções independentes de se localizar em áreas urbanas ou rurais, ou desenvolvimento de atividades tipicamente rurais ou não. Tal contribuição tem sua base legal expressa no laudo de fração, folha 37, com especial destaque para a Lei 2.613 de 1965. Na existência de previsão na legislação para o lançamento de créditos tributários, como no caso concreto, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de atividade funcional. Não é possível a esse colegiado deixar de aplicar a legislação citada por supostos constitucionalidades ou não recepção da legislação pela emenda 33 de 2001. Nesse sentido, é já reportado a súmula CAF número 2. Contribuição para o SEBRAE. Alega não estar sujeito ao recomendo da contribuição para o SEBRAE, ante a falta de relacionamento entre a recorrente e a categoria profissional e econômica beneficiada. Também, nesse caso, a contribuição possui clara previsão legal e é devida pelas pessoas jurídicas em geral, ressalvadas espécies de exceções, independente de não se caracterizar como microempresa e empresa de pequeno porte. Enquanto sua base legal expressa na folha 38 do auto de infração, registro entendimento passivo do Supremo Tribunal Federal, no sentido que a contribuição para o SEBRAE é constitucional, que não é necessária a vinculação direta do contribuinte ao benefício decorrente. Devida, portanto, a contribuição, mais uma vez, sem razão ao recorrente quanto a tal resignação, cumprindo relembrar o fato de que esse Conselho não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Taxa Selic. No que se refere ao preço de distribuição de juros relativo à Selic por juros simples, fixado em 1% ao mês, a orientação expressa desse Conselho quanto ao tema consolidado na súmula CAF número 4, que também possui efeito vinculante. Devido assim, os juros da exata forma como lançados, e mais uma vez é procedente a resignação. Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso no mérito, dar-lhe provimento para excluir da exação a competência 3 de 2001, vez que a época do lançamento é abrangida pela decadência. Eu voto, presidente. Algum esclarecimento? Então, caso bem simples, vamos passar a votação. Acompanho o relator. Ricardo. Eu acompanho o relator. Vila. Acompanho também. Caio. Acompanho. Donan. Acompanho. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, fica por unidade de votos. Foi dado passar provimento para declarar a decadência dessa competência de 13 de 2003, 13 de 2001. E vamos passar aí agora ao próximo também com o doutor Mário, que é o Santa Terezinha de Itaipú. Aqui nós temos o item 46 e também o item 48.
Ambos são da Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Tem alguma preferência de ordem, doutor, não? Não, o item 46, ele trata da contribuição devida pela Prefeitura, e o item 48 seria a retenção relativa ao mesmo fato, à mesma hipótese de incidência, que ela deixou de fazer a retenção dos contribuintes que prestam serviço para ela, empregados. Então, a única diferença é essa. Uma é a contribuição própria, a outra seria dos segurados. A defesa é exatamente igual. Pode prosseguir, então, pelo 46, por favor. Isso, então eu proponho que seja dado o mesmo tratamento aos dois. Então, tratamos aqui Santa Terezinha de Itaipu, Prefeitura. Vou aumentar um pouquinho aqui. Foi efetuado o lançamento de contribuições sociais previdenciárias a cargo da pessoa jurídica, não recolhidas pelo município, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados, contribuintes individuais que lhes prestaram serviços, conforme discriminado no anexo 1º, e o relativo de remuneração de contribuintes individuais. Esclarece a fiscalização que foram examinados recibos de pagamentos, notas de empenho, relações de empenhos, requisições, cópias de cheque, relatório de despesas, GFIPs e GPF. São no montante de 13.817. Eu passo diretamente ao voto, onde eu apresento as teses da defesa. Primeiro, decadência. Alega recorrente que o auto de infração teria sido lavrado em 29 de 10 de 2008 e assim os lançamentos relativos a períodos anteriores a 29 de 10 de 2003 não seriam devidos, uma vez que fulminados pela decadência. Há que se destacar inicialmente o fato de que a data correta do recebimento do auto de infração pelo chefe do Poder Executivo do município foi o dia 29 de 9 de 2008, e não o dia 29 de 10 de 2008, como afirmado nas peças impugnatória e recursal. Sem razão a alegação da suposta decadência, uma vez que o prazo final para lançamento, relativo à competência mais remota, 09/2003, seria 30 de 9 de 2008, aplicando o artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Entretanto, das folhas 5/8 dos autos, verifica que não foram realizados recolhimentos por parte da autuada, relativamente à rubrica hora objeto de lançamento, o que desloca o prazo final para lançamento para 31 de 12 de 2009, nos termos do artigo 173, inciso 2, também do CTN. Ou seja, a ciência do AI ocorreu antes de ultrapassar o prazo decadencial, seja contado nos termos do artigo 150, parágrafo 4 ou do artigo 173, inciso 2 do CTN. Questão das nulidades. Ela apresentou uma série lá de nulidades, que eu vou trabalhar logo em seguida. Eu já estou chamando de atenção. O contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela autoridade de apresentar em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso, hora objeto de análise, onde fica evidente o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento. Nulidade citada quanto ao MPF. São citadas diversas supostas irregularidades quanto ao mandato de procedimento fiscal, que cobertou o procedimento de fiscalização. O CAF, aqui eu estou relacionando eles, o procedimento fiscal de edificação, portanto, se houve diligência destinada a coletar informações e os elementos corretos seriam o MPF de diligência. O CPF teve validade até 22 de 8 de 2007, não constaria o cargo de quem teria assumido eletronicamente assinado o MPF, bem genéricos. O caso já assentou firme jurisprudência administrativa no sentido de que eventuais irregularidades dos procedimentos do MPF não geram nulidade. Dentre os inúmeros julgados sobre o tema, destaque-se o Acordo 9202-2519, de 31 de janeiro de 2013, relatado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, abaixo especialmente produzido, cujos fundamentos adotam como de decidir. Eu vou pular a citação do acordo e vou na conclusão. Alega ainda recorrente que o MPF teria sido recebido pelo secretário de Finanças do município, sendo que essa pessoa não seria nem preposto nem mandatário do autuado, e, portanto, seria incompetente para dar ciência em nome do impugnante, tornando nulo o MPF e os demais atos subsequentes. Conforme já apontado acima, os novos MPFs, em termos de início de ação fiscal de intimação para apresentar documentos expedidos para recorrente, foram recebidos pelo senhor prefeito. Portanto, se alguma irregularidade houvesse quanto à ciência do MPF anterior, feita na pessoa do secretário de Finanças, essa suposta irregularidade acabou sendo devidamente sanada com a ciência da autoridade máxima do município nos novos atos expedidos. Registra, ademais, conforme apontado no julgamento de piso, que a simples ciência de um MPF pode regularmente ser efetuada na pessoa do representante legal,
dirigente ou procurador, mas também na de prepostos, conforme disposto no artigo 23, caput inciso 1º do decreto 7235. Assim, totalmente desarrazoadas, tais alegações sendo regulares todos os atos praticados, cumprindo repisar que o novo MPF expedido demais termos, e principalmente o auto de infração, foram assinados pelo senhor prefeito do município, que demonstra a natureza meramente protelatória de tais argumentos. Ausência de assinatura e identificação nos anexos ou ausência de fundamentos legais. Verifique-se dos autos que a folha 2 consta o auto de infração devidamente assinado pela autoridade escautuante e recebido pelo prefeito do município, sendo qualificado o autuado como Santa Terezinha de Itaipu, Prefeitura, com o respectivo CNPJ e endereço. Também consta na mesma folha o local, idade de lavratura e a seguinte expressão: a utilização dos fatos geradores, das contribuições devidas dos períodos a que se refere e a fundamentação consta expressamente os seguintes anexos, quais fazem parte integrantes deste auto. Segue a lista dos anexos. Conforme se verifica, todas as formalidades intrínsecas e extrínsecas encontram-se presentes nos autos, não se justificando as alegações de defesa, estando todos os anexos reportados na capa do auto e devidamente numerados e rubricados, formando um único documento conjunto. Constam discriminadamente registrados, analítica e esteticamente, os débitos objeto de lançamento, com relatório dos lançamentos individualizados por operação e os devidos fundamentos legais, tudo conforme preconizado pela legislação tributária, não se justificando a alegação de nulidade por suposta ausência de assinatura e identificação nos anexos ou ausência de fundamentos legais. Ausência da notificação de lançamento. Outra suposta irregularidade apontada na defesa seria a ausência da notificação de lançamento, conforme previsto no artigo 11 do decreto 7235. O artigo 9 do citado decreto estabelece duas formas de formalização e exigência do crédito tributário, sendo elas por meio do auto de infração ou da notificação de lançamento. Trata-se, assim, de procedimentos distintos e excludentes, sendo o primeiro, auto de infração praticado pela autoridade que preside algum procedimento fiscal, e o segundo, notificação de recebimento praticado pelo órgão que administra o tributo, de forma que totalmente despropositada a suposta nulidade barra irregularidade, não merecendo provimento. Auto de infração lavrado fora do estabelecimento refiscalizado. O assunto, outra alegação de nulidade sem fundamento é de que o auto de infração teria sido lavrado fora do estabelecimento fiscalizado, conforme abaixo reproduzida. O assunto já foi objeto de expressa manifestação deste Conselho, no seguinte sentido: é legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. Súmula 6. No do giro, verifica na folha 2 que o auto de infração foi assinado pela autoridade autuante e recebido pelo senhor prefeito do município no dia 29 de nove de 2008, na localidade de Santa Terezinha, ou seja, os últimos atos de lavratura do auto de infração, assinaturas do autuante e autuado, foram praticados na sede do município, que evidencia que a alegação revela-se, mais uma vez, visivelmente de natureza protelatória. Inexistência de fato gerador. É alegada que pelo autuado uma suposta inexistência de fato gerador por considerar que o demonstrativo de remuneração de contribuinte não demonstra e não comprova de onde foram tirados os valores dele descritos. Mas o flagrante equívoco cometido pela recorrente, pois consta dos autos cópias das notas de empenho e dos respectivos recibos, notas de pagamentos relativas às aquisições constantes do referido demonstrativo. Ainda conforme a identificação de tais valores, a autoridade autuante fez constar no demonstrativo uma coluna onde identifica as respectivas notas de empenho expedidas pelo município, seguida de relação nominal de todos os prestadores e número de inscrição no cadastro CPF, respectivo valor de remuneração, datas de pagamento e natureza de serviço. Portanto, totalmente identificados os valores constantes do demonstrativo, assim como de onde foram extraídos, o que torna improcedente tal alegação. Juros moratórios e aplicação de taxa Selic. Eu estou citando aqui a súmula CAF número 4, que fala que a partir de 95 os moratórios incidentes sobre débitos tributários são devidos no período de inadimplência à taxa do referencial da Selic. Devidos, portanto, os juros na forma exata como lançados e, mais uma vez, improcedente a resignação. Perícia contábil e intimação do patrono. Finalmente, requer a recorrente. Perícia contábil, em vista do contido no artigo 16 do decreto 70/2005, e a nova quantidade de planilhas apontadas pelo auditor e que o mesmo levou quase 2 anos para realizar o auto de infração. Requer a realização de perícia contábil. E a intimação requer que o subscritor da presente seja intimado à data do julgamento para apresentar defesa oral, sendo que todas as intimações de notificação deverão ser encaminhadas ao subscritor, sob pena de nulidade. A autuada limitou-se a requerer a relação de perícia, indicar o perito, sob a singela justificativa de que se segue, em vista de nome e quantidade de planilhas apontadas pelo auditor e que o mesmo levou quase 2 anos para realizar o auto de infração. Não há qualquer indicação de quesitos
o apontamento de reais motivos justificadores da perícia requerida, que não alegado grande volume de documentos. Tampouco é indicado algum ponto de divergência ou que necessite de parecer técnico especializado. Deveria contribuinte ao discordar da autuação apresentar no momento oportuno, qual seja o da impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes de alteração dos valores lançados ou eventuais fatos desconstitutivos. Diferentemente, optou por substituir sua incumbência probatória pela solicitação de providência à cargo da administração tributária ou do perito técnico, por meio de relação de perícia. Assim sendo, em consonância com a decisão de piso, indefiro o pedido de perícia, reiterado o recurso sobre análise por considerado desnecessário, pelos motivos expostos, e nos termos do artigo 29 do Decreto 72/3 de 72, que permite à autoridade julgadora, na apreciação das provas, formar livremente sua convicção, podendo deferir o pedido de perícia ou diligência que entender desnecessários. Inexistência de lançamento de multa proporcional. Quanto à contestação relativa à suposta multa proporcional, item 14 da peça recursal, verifico que não houve lançamento de tal multa, conforme pode ser constatado as folhas 2, 3, 9, 10 e 11, onde claramente é informado zero no campo relativo à multa. Dessa forma, por ausência de cobrança de multa no presente lançamento, mais uma vez sem razão recorrente. Intimação do patrono. Pedido de intimação prévia da data de sessão de julgamento ao patrono da recorrente para realização de sustentação oral não encontra amparo no regimento interno do CAF, que regulamenta o julgamento em segunda instância, na instância de contencioso federal, fiscal federal. Quanto ao requerimento de que as intimações e notificações sejam endereçadas ao patrono, cumpre indeferir, vez que tal solicitação contraria o que se encontra disciplinado na súmula CAF número 110, que possui efeito vinculante. No seguinte termo, no processo administrativo é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do seu impassível. Por todo exposto, voto por conhecer do recurso no mérito negar-lhe provimento. É o voto, senhor presidente. Ok, doutor. Não tem nenhum argumento mais consistente, né? Realmente é só nulidades MPF, acho que não tem muitas dúvidas. Vou passar a votação. Ninguém se manifestar. Acompanho o relator. Martim, Ricardo. Acompanho o relator. Ludmila. Também acompanho. Caio. Acompanho o relator. Leonan. Acompanho o relator. Juliano. O relator, presidente. Também acompanho. Então ficou negar provimento por unanimidade nesse item, que foi o item 46, né? E você disse que o doutor Mário, o 48... Item 48 são as mesmas, a parte... Mesmas alegações? Do prestador de serviço. Não foi aduzida nenhuma argumentação específica sem essas. Assim. Não, é exatamente a mesma peça recursal. Então vai ficar replicado, se ninguém se opor, tendo em vista a exposição do relator, vai ficar também negar provimento ao recurso no item 48, dada a similaridade entre as peças recursais e a situação fática ser as mesmas tratadas. E, então, na sequência, eu passo para o doutor Ricardo, tá? A gente tem 3 processos da mesma empresa, Aviação Santa Maria, correto, Ricardo? Perfeito. Referência para a ordem? Não, eu começaria pelo 47 mesmo. Então, fica à vontade, por favor. Pois não. O processo 47, perdão, o item da pauta 47, o item da pauta 49, o item da pauta 50, eles são os 2 primeiros um auto de infração da operação principal e o último, obrigação acessória. Sendo que a diferença entre o 47 e o 49 é que o 47 foi lançado contribuições sociais que seriam devidas pelos segurados e o 49 são as contribuições devidas pela empresa. E o 50 é falta de apresentação de informações requeridas pelo INSS. É extremamente interessante o caso e com certeza polêmico. E ele vai se resumir ao seguinte. Eu vou ler o voto, mas deixa eu já adiantar de forma simples. Foi feita, então, foi publicada a lei que fez a unificação da Receita. É uma fiscalização previdenciária. E ela foi concluída e cientificada a aviação na vacatio legis. Se ela foi uma fiscalização previdenciária, ela teria 15 dias para ser apresentada a impugnação. Mas, os 30 dias
seriam depois da vigência efetiva da unificação. A DRJ não aceitou a tempestividade porque foi apresentada em 30 dias. A DRJ dizia que devia ter sido apresentado em 15. Bem, vamos lá. O recurso voluntário, nesse caso, é de notificação fiscal do lançamento do débito. E a decisão, falo mais uma coisa, é de 4 de 2000 a 12 de 2001, só que tem lançamento de 13 de 2001. Então, não há, mesmo com a decadência de 5 anos, não houve pagamento para 13 de 2001, então não estaria totalmente decadente. E fala a DRJ o quê? Que o lançamento baseou-se nas folhas de pagamento, GFIP, GPS, foi feita as deduções de salário família, declarada em GFIP para os regulamentos GPS. A empresa ficou inconformada com a NFLD, apresentou, segundo a DRJ, fora do prazo legal, impugnação ao lançamento, consoante informação prestada pelo Centro de Atendimento Contribuinte. Os argumentos apresentados em impugnação são: quanto ao prazo de defesa, que seja aplicado o disposto pela Lei 11.457 de 2007, que entrou em vigor em 2 de 5 de 2007. É a lei da unificação da Receita. Como a referida portaria não estabelece o prazo, se reporta ao decreto 7235 de 72, infere-se que o dito prazo seja de 30 dias nos termos do artigo 15 desse diploma legal, e não de 15 dias avergado na NFLD. Discorre a impugnante à época sobre os princípios que regem a administração pública. Requer a aplicação do prazo de 30 dias estipulado pelo decreto 7235. E argui por nulidade do procedimento. E a ementa da decisão, ela se resume à tempestividade. O prazo para oferecimento de impugnação é de 15 dias, porque, repito, foi cientificado entre a publicação da lei e o início, e na NFLD viria 15 dias. No recurso, o que fala a recorrente? Ela entende que o prazo de apresentação de impugnação seria não de 15 dias, mas sim de 30. Por quê? Ela esmiuça o que já tinha falado em impugnação. O parágrafo 2º do artigo 243 do RPS estabeleceria tal prazo. Com a edição da lei da Super-Receita, os processos foram transferidos para a Receita e, portanto, submeter-se-iam ao decreto 70.235. E uma portaria MPS, número 3.081 de 2005, vigente à época da lavratura, fazia referência ao 70.235, embora 10, 15 dias. E, na 70.235, o prazo é de 30 dias. E os prazos distintos para a impugnação de tributos fiscalizados administrados pelo mesmo órgão feririam o princípio da razoabilidade. A interessada teria tido dificuldades de toda ordem para obter a cópia integral do processo, o que ofenderia os princípios constitucionais. Então, seu pedido final, ele se resume: reconhecimento da tempestividade da impugnação. Então, pelo encaminhamento dos autos à primeira instância, ou, sugeriamente, logo pela declaração de procedência de sua impugnação. No meu voto, eu conheço, e eu esmiucei por que a DRJ combateu os argumentos relativos à intempestividade. Eles esmiuçam isso de forma legal, justamente como foi feito na impugnação e no recurso, e eu comento no parágrafo 11. Recorde-se que a Lei 11.457, de março de 2007, que criou a Receita Federal do Brasil, entrou em vigor no primeiro dia útil do segundo mês subsequente à data de publicação. Tal data corresponde a 2 de maio de 2007. A partir de então, as determinações da decreto 70.235 necessariamente passaram a ser efetivamente vigentes para todos os lançamentos. Mas, a ciência da NFLD ocorreu no dia 9 do 4. E conforme orientações contidas em seu relatório de instruções do contribuinte, o prazo de publicação seria até o dia 24 do 4, de acordo com a legislação previdenciária ainda vigente. Em que pese os artigos 14 e 1046 do Código do Processo Civil, a partir dos inscritos, verifica que no caso em pauta, o prazo de 15 dias para a interposição de impugnação indicada na lei e na legislação previdenciária, então vigente, se encerraria antes do início da vigência da lei. 14. Dessa forma, entende-se que realmente a impugnação interposta resta intempestiva, uma vez que é apresentada apenas na data de 2 de maio de 2007. Indubitavelmente, constatar a intempestividade da impugnação pela TRJ-BHE, deve ser ressaltado que a análise de entendimento preliminar de tempestividade é pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente, sejam analisadas as questões relativas ao mérito. Não há, portanto, como ser procedido ao exame do mérito. Constata-se, então, a preclusão processual.
Eu acredito, senhor presidente, que eu proponho pelo não conhecimento, mas isso é uma preliminar, né? Na verdade, é uma preliminar de tempestividade da impugnação. Caso seja vencido quanto à intempestividade da impugnação, eu tenho um procedimento a ser dito. Não, tranquilo. Eu, da minha parte, assim, não achei o caso assim tão complexo, mas pode haver alguma divergência aí. Parece que sua proposta parece estar indo ao encontro das normas vigentes. Mas o Leonan quer se expressar aí. Por favor, Leonan, com a palavra. Está aberto o debate. Eu tenho acho que uns 8 processos desses. No último dia. Eu tenho 8 processos iguais a esse para o último dia. Eu entendo que realmente a gente conhece o recurso voluntário por intempestivo, a gente conhece a preliminar de intempestividade e realmente, como está intempestivo, que a impugnação naquele tempo da Secretaria da Receita Previdenciária era 15 dias, ela foi intempestiva a impugnação, a gente nega a preliminar, o voto de Ricardo, eu concordo com ele, nega a preliminar e não dá conhecimento. Eu faço o registro lá, Ricardo, eu vi que você não citou aqui, eu cito o artigo 27 e o inciso 1 do artigo 25 da 11.457, que ele diz que a legislação previdenciária, inclusive a impugnação em 15 dias, ela vigeu, ela vigeu ainda por mais de um ano, depois da publicação da lei, tá? Você está falando aqui só da publicação da 11.457, mas ainda ela tem, a própria 11.457, ela joga a legislação anterior a reger os processos previdenciários por mais de um ano. Você vai encontrar aí essas disposições no artigo 27, repito, certo, e o inciso 1 do artigo 25 da 11.457. Ele diz que a legislação, deixa eu ver aqui, o artigo 27 diz que os processos fiscais e procedimentos administrativos fiscais referentes às contribuições sociais permanecem regidos pela legislação precedente, pela legislação anterior, que vai ter impugnação em 15 dias, e o artigo 25, o inciso 1, diz que vai começar a ser regido pelo 7235 a partir do 13º mês da publicação. Então, 13º mês é um ano e um mês. Eu vi aqui que você sempre cita, seria irrelevante, você está sempre citando só que ela passou a viger a partir de tanto já resolveria seu caso, mas, na verdade, ela passou em um bom tempo valendo os 15 dias de impugnação, que é o normativo anterior. Era isso, presidente. Eu ganho mais um ano ainda aí, né? De intempestividade. Acho que a gente pode passar para a votação, então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida. Martim, concorda? Eu acompanho o relator. O Mário primeiro. Isso. Mário também, como vota? Só um detalhezinho, cara. Acolher o recurso seria o caso de devolver para julgamento da DJ, mas eu acompanho o relator. Mas vamos na verdade, seria o complemento, né? Mas ele vai tirar fora. Se prevalecer essa votação, né? Acompanho. Caio? Acompanho o relator. Leonan? Acompanho como manifestante. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, então ficou negar provimento ao recurso, tá? Você foi matéria de mérito. E já lhe pergunto, já adianto, 49,50 é a mesma situação também, não? Ou é diferente? São idênticos, só que um é o lançamento relativo à contribuição da empresa e o seguinte é um auto de infração de obrigação acessória por não apresentar as informações requeridas pelo INSS. Tá, mas todos eles têm como a matéria de intempestividade, intempestividade da impugnação entra como preliminar, né? Sim, senhor. Então, tá bom. Então, fica esse resultado para 49,50 e no 50, já adiantando, os 51 e 52 seriam os próximos da pauta, foram retirados de pauta a pedido do PGFN. Então, a gente retorna com o doutor Ricardo agora com Águas Lindas. Pois não. Águas Lindas trata-se... E tem 53. Tá? Perdão, 53. Isso. Bem, nós entramos agora em um grupo de processos
que muitos são 68, sem a nossa própria apreciação do principal. Muitas vezes eu recorri a alguma orientação, consegui orientações, outras vezes não consegui orientações. Foi necessário tomar uma decisão, certo? Por exemplo, este aqui de Águas Lindas, ele é CFL 68, que depende do principal. A contribuinte, ela vai alegar alguma possibilidade de nulidade, que eu derrubo. Mas a própria contribuinte alega que a impugnação foi intempestiva. Não temos apreciação do principal, mas a contribuinte diz, a impugnação nesse caso foi intempestiva. Se a impugnação é intempestiva, eu entendo que não importa o resultado da NFLD, de onde a 68 é originária. E o mérito do recurso apenas alega que o mandado de procedimento fiscal previdenciário não vale para procedimento encerrado na Receita Federal. Existem processos de NFLD, inclusive, que não tramitaram nem pelo CAF, nem pela DRJ. Não, mas vamos caso a caso. Não, é esse caso aqui. E tudo que eu falei é desse caso. Esse caso, é tudo isso desse caso. Tudo isso que eu falei é desse caso. Tá, esse caso, resumindo. Eu não entendi. Por que ela levanta a sua própria intempestividade de impugnação? Não? Ela fala assim, eu posso ler para o senhor, mas é isso. Ela fala assim, olha, eu apresentei impugnação intempestiva, mas os senhores poderiam reconsiderar. Ah, tá, mas a impugnação dela não foi conhecida. Ah, tá, tudo bem. Eu pensei que tivesse sido conhecida lá, mas ela ainda assim estivesse dizendo que era intempestiva, assim, mas... É que eu estou fazendo comentários... Estou fazendo comentário de por que eu vou analisar um CFL 68 sem saber da NFLD. Não, tudo bem. Então, esse aqui é a intempestividade da impugnação. Pode passar direto para o voto, então. Pois não. É igual ao outro, né, praticamente? Não. Não tinha um prazo, eu não discute prazo, não. Não, tudo bem, mas uma impugnação intempestiva, recurso voluntário tempestivo, você conhece o recurso voluntário, PC preliminar, nega preliminar e nega provimento ao recurso. É isso mesmo, doutor Leonardo. O fato é que ele não discute se é 15 ou 30 dias. Doutor Rônia, não ouvi o seu comentário. Não tem problema. Mas o resultado é o mesmo, mas pode prosseguir, doutor. Então. Pois não. Vamos lá. Do voto. Existem algumas preliminares que, em relação à nulidade do lançamento, e eu acho que é importante ver que o lançamento não é nulo, porque não estão presentes o que acarretaria nulidade, que é previsto legalmente pelo artigo 59, certo? O princípio da legalidade está presente, então se respeita o princípio de garantias constitucionais. Por conta dele indicar ilegalidade inconstitucional e legislação, eu também indico a súmula CARF número 2. E vamos em frente, então, no parágrafo 17. Sustenta a contribuinte, simplesmente, que não pode ser relegado o exame de mérito da impugnação por ser delimitada a sua intempestividade. Nós discutimos isso, né, doutor Leonardo, sobre intempestiva, se adentra-se ou não adentra-se a alguns quesitos da defesa. Ou seja, não há apresentação de argumentos preliminares contra a intempestividade da apresentação da sua impugnação. Ela assume a intempestividade. Apenas aponta um suposto e impertinente conflito entre o fato do mandado de procedimento fiscal ter sido emitido pela Secretaria de Receita Previdenciária antes de sua extinção, e o lançamento ter sido responsabilidade já da Secretaria de Receita Federal do Brasil. Então, objetiva o afastamento da intempestividade do voto da primeira instância. E aqui é a ponta, né, que não faria sentido que a Receita Federal, por ser você ter feito o MPF para uma parte, depois ter feito o MPF da outra parte, mas isso não vem ao caso. A DRJ fala qual é a intempestividade, assumida pela própria recorrente, pela ciência pessoal versus protocolo de impugnação. Não foi instalada a fase litigiosa em primeira instância. Não há, portanto, como deixar de ser relegado o exame de mérito da impugnação. Dessa forma, não se verifica a nulidade do auto face às preliminares, a impugnação foi indubitavelmente intempestiva, não se conhece do mérito do recurso. Isso posto, conheço apenas as preliminares suscitadas de nulidade e de tempestividade da impugnação. Voto por negar o provimento ao recurso. Tudo bem, talvez pudesse ser abordado de uma maneira diferente, assim, em ordem, mas para mim não vejo motivo para muita polêmica.
O senhor acha que se simplesmente nega o provimento ao recurso, ou não conheço do recurso, dispositivo a gente faz ajuste fino depois, isso aí vai ser negar provimento, não negar provimento, né? Mas assim, talvez nem a necessidade de entrar na questão da nulidade, né? Já que já está matando tudo por conta do recurso intempestivo. Mas também não acho. Poderia ser não conhecimento, né? Mas na verdade é conhecimento. Não, conhecimento não. Na verdade, no caso está até estranho, porque ela está colocando que ela está confessando que é intempestiva a impugnação. Eu acho que seria o caso até de não conhecimento mesmo, no caso, porque se ela está confessando que aí o resto a gente nem entra. Olha, se ela mesmo está ela está renunciando ao direito de recorrer já de cara, né? Dizendo que é impugnado. Que poderia ser nulo o auto, né? Então eu apreciei a nulidade. Porque primeiro ele fala de nulidade. Depois, eu acho. Ficaria para depois. Eu posso sugerir. Não está na frente aí, Ludmila. Feiura. Não fala. O que você acha aí? Na verdade, esses tipos de processo a gente até julgou já outras vezes. Você conhece parcialmente do recurso apenas para apreciar a preliminar de tempestividade ou intempestividade da impugnação que foi declarada intempestiva pela DRJ e não conhece mais do resto. Caso você dê provimento dizendo que a impugnação seria tempestiva, manda voltar para a DRJ e caso dê seguimento, nega provimento ao recurso. Então, no seu caso aí vai ser conhecer parcialmente do recurso apenas para apreciar a preliminar de intempestividade, você confirma a intempestividade e nega provimento ao recurso. Acho que é mais adequado. E é o que a gente tem feito aqui também. Isso, a gente já fez várias vezes. Fez várias vezes. A gente nem discute o resto, se está intempestivo. Se a gente confirma a intempestividade da DRJ, não olha para a liminar de nulidade, não olha para a liminar de nada, mas é unicamente para a liminar de impugnação. Essa foi a supressão de instância, a questão da nulidade, entendeu? De acordo, Ricardo? Pode ser? Tá. Então, se ficar assim, aí eu redijo aqui os dispositivos de acordo. Vamos passar a votação, então, se ninguém tiver mais dúvida, Eu queria já comentar isso aí mesmo, que, na verdade, na impugnação, ele não questiona a intempestividade, né? Ele fala, olha, foi intempestivo, mas isso aí não isso depois contra o direito, porque mesmo intempestivo tem que ser analisado lá. Então, ele reconhece que foi intempestivo, mas acha que tem que ser julgado assim mesmo. Né? Então, não há questionamento quanto assim, contagem de prazo nem nada. Eu acompanho o relator. Martim? Acompanho o relator. Ludmila? Também. Caio? Acompanho o relator. Leonan? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, então ficou conhecer parcialmente do recurso, apenas quanto a questão da matéria tempestividade. Depois eu ajeito aqui, apenas quanto a tempestividade da impugnação, para negar-lhe provimento, tá? Ok? E pode passar para 54. Por unanimidade ficou isso aí, né? No fundo, negar provimento, né? Foi sem parte negando provimento. 54, Câmara de Dirigentes Logistas do Recife. Câmara de Dirigentes Logistas do Recife. Com G aqui, meu Deus. Trata-se de recurso voluntário. Perdão. Posso? É um recurso voluntário contra uma NFLD. Ela é relativa a contribuições previdenciárias correspondentes à parte da empresa, porque existe glosa dos valores do pagamento de autônomos ou administradores, onde as compensações foram efetuadas, a maior, com valores efetivamente recolhidos. No relatório da decisão, o que a gente pode ver? A empresa, ela nada recolheu ao INSS em termos de contribuições patronais, sob alegação de devida compensação. Ao identificar excesso nos valores compensados, o fiscal notificante glosou o excedente. Conformado, ingressou com defesa. As compensações foram efetuadas em estrita obediência, segundo eles, a uma determinação judicial. E também, então, o impugnante diz, a matéria tratada na presente NFLD já foi anteriormente objeto de outra notificação por parte da autarquia previdenciária, número tal, cuja exigibilidade se encontra suspensa por força liminar. Da emenda da decisão, eu destaco o quê? A compensação e contribuições previdenciárias tem por limite o montante recolhido indevidamente, atualizado e acrescido dos juros.
E do voto da decisão, temos coisas bem interessantes. O crédito da defendente, conforme ressaltado na sentença da ação declaratória, que está nos autos, advém dos recolhimentos indevidos a título de contribuições sociais incidentes sobre pagamentos feitos a autônomos e administradores. Agora, a sentença, ela fez o quê? Declarou a inexigibilidade das exações previstas no pertinentes contribuições de autônomos, declarando a autora o direito a compensar. A defendente considerou em sua planilha os valores a compensar correspondentes às bases de cálculo, segundo, né? Isso é o voto da DRJ, tá? E não considerou os valores das contribuições indevidamente recolhidas, majorando equivocadamente os montantes da compensação. Some-se a isso a utilização na citada planilha de índices de correção diversos dos empregados pelo INSS, em oposição ao disposto na sentença. Ou seja, a sentença falou, você pode compensar, mas, em vez de usar o valor pago, usaram a base de cálculo e valores de reajuste, índices de reajuste diferentes. Então, tem lá um montante compensável pela empresa que é menor do que eles pretendiam. Ainda segundo a DRJ, o contribuinte obteve judicialmente o direito à compensação das contribuições devidamente recolhidas. Porém, tal reconhecimento não implica na impossibilidade da Previdência fiscalizar e verificar a regularidade da operação. Existe uma NFLD de número tal, lavrada em fevereiro de 97, contra o defendente, mas ela se refere à capitalização como segurados empregados dos valores conhecidos pela empresa como autônomos. É diferente dessa NFLD que ele fala que é a mesma coisa. E naquela NFLD, ela exauriu o contencioso administrativo, sendo mantido integralmente, conforme cópias das decisões nos autos inscritos em dívida ativa, e teve sua execução suspensa em virtude do mandado de segurança. O mandado de segurança que ele se refere é um outro assunto em outro processo. Foi azarada a sentença naquela referida ação, denegando a segurança almejada pela parte impetrante e cassando a liminar e mandado de segurança anteriormente concedido. Inexiste, em consequência, no momento, impedimento à cobrança daquela NFLD. No entanto, como o mandado de segurança envolvido, o contribuinte discute se existe efetivo vínculo empregatício com segurados por ela declarados como autônomos, optamos pelo desmembramento das referidas contribuições. Então, nesta NFLD, apenas excedentes de compensação relativos a contribuições patronais incidentes sobre salário e contribuição dos segurados empregados é que ficaram em continuidade. No recurso, ela estava inconformada e pede sustentar a tempestividade de seu recurso. E entende que, enquanto o INSS entendeu que a interessada efetuou a compensação com base na sentença proferida na fase de conhecimento do processo, que tramitou perante a 10ª vara, na verdade, a contribuinte teria se baseado em nova sentença homologatória dos cálculos, proferida em fase de execução, fase de cumprimento da sentença, a qual teria transitado em julgado sem interposição de recurso pelo INSS. Voto. Conheço do recurso. Claramente se observa que a hora recorrente embasa seu recurso unicamente na existência de uma por ela denominada nova sentença homologatória dos cálculos, não considerada pelo exame da DRP. Portanto, tratando-se de argumento não presente na impugnação e de peça probatória não presente nesse processo administrativo. A sentença que está presente nestes autos, ela é relativa ao direito de compensar. É a sentença declaratória, as folhas destacadas. Então, argumentos aduzidos tão somente em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos. As alegações desprovidas de meio de prova não podem se prosperar. Portanto, diante do argumento precluso apresentado pela recorrente, conclui-se que não existe razão em sua pretensão de alterar a decisão a qual. Voto por não conhecer do recurso. Eu fiquei com dúvida, Ricardo. Só no seguinte aspecto, quer dizer, você focando um pouco nessa questão de você tá trazendo argumentos novos, né? Mas, evidentemente, se houvesse uma decisão judicial em favor do contribuinte, independentemente de ser trazido no recurso voluntário, a gente teria de observar e dar aplicação aos seus termos, né? Sendo o caso, né? Então, Mas ele não referencia, não fala qual é o número. Se a situação, se eu estou entendendo a situação, a ênfase aqui tem que ser até mais em função de ele não fazer prova do alegado, no sentido de que não trouxe essa decisão judicial que, em tese, ampararia o direito dele, do que propriamente a questão da preclusão, porque quando ele está tratando de
ordem judicial a gente tem que cumprir, né? Foi ser apresentado recurso voluntário, impugnação, né? O fato de não ter alegado isso na impugnação não seria um impedimento para a gente dar cumprimento. Sim. Então, sua interpretação que não seria preclusão, mas sim falta de provas. Não, na verdade, assim, uma coisa não impede a outra, no sentido assim, eu estou achando que você talvez focou muito na questão dele estar trazendo argumento novo, né? Eu acho que seria interessante colocar, porque, no sentido assim, que se houvesse o contribuinte trazido aos autos da decisão... Eu teria apreciado, com base no parágrafo 4º. Não, eu vi que você falou, mas acho que tinha que dar o parágrafo 4º. Artigo 16, parágrafo 4º, acima destacado, artigo 16. O parágrafo 4º do artigo 16 do 7235, ele diz o seguinte, está precluso. Mas sim. Eu conheço esse artigo. Não, mas eu estou dizendo só o seguinte, eu acho que você deveria dar uma ênfase na questão dele não ter trazido É questão de forma só também, cara. Eu não estou discordando, não, da situação essa que você está narrando. As notícias estão somente cosas. Uma decisão judicial superveniente até a interposição de recurso voluntário, a gente tem que conhecer de qualquer maneira, independentemente do artigo. Mas é que aí eu resumo, porque há o interesse em que seja resumido, aí eu não leio o voto todo. Mas eu coloquei. O interessado teve oportunidade de contestar os dados apurados pela fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de prova suficientes necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento. No entanto, não fez de forma plena. Assim, as alegações desprovidas de meio de prova que justifiquem não podem prosperar. Não dá para relativizar a preclusão porque não traz prova. Tá. Então, não tem essa homologação. Não tem. E se mesmo que tivesse, ela não foi também analisada pela TRP, né? Aí a gente teria de dar um tratamento, digamos assim, adequado, né? Se nem tem, não tem que discutir também, né? Enfim, alguém tem alguma observação? Mas aí eu fico na dúvida, né? A gente vai não conhecer ou vai negar provimento por falta de provas? Vai ser o caso de não conhecimento mesmo, eu não discordo disso. Não é isso que eu quis dizer. Está cortando, senhor presidente. Está cortando. Oi? Cortou, eu não entendi sua posição em relação a não conhecer ou negar provimento. Acho que é para não conhecer mesmo, estou concordando. Se não tem, ele traz agora só o argumento, e sem provas, né, não traz sentença permissiva é para não conhecer mesmo. Agora, o que eu repito pela enésima vez, ainda que já tivesse precluído a hora de apresentar, se tivesse trazido nesse caso específico de uma decisão judicial, a gente seria obrigado a conhecer. Sim, mas eu concordo com o senhor e já fiz isso. Então tá, tudo bem. Já relativizei muito a prova. É que não tem nada aqui. Então tá. Alguém tem mais alguma dúvida ou não? Então vamos... Eu estou entendendo, já adiantando o voto também, a sentença que ele está referindo aí pode ser uma sentença normal. Ele discutiu lá, por exemplo, incidência de contribuição previdenciária sobre abono de alguma coisa. Não é uma sentença específica de compensação. Ele teve direito a um crédito, com base nesse crédito ele estaria compensando, né? E todo o julgamento da DRJ foi baseado na ação judicial que ele informou. Então, uma outra ação, né, que ele apareça depois, que ele nem mostrou que não ensejaria uma nova análise por parte da DRJ, porque, né, a DRP não tinha conhecimento dela, então não tinha como se manifestar. Então, acho que é não conhecimento mesmo. Né, porque essa sentença aí, né, me parece que é genérica, não é a sentença do processo ou no processo. Né? Eu acompanho o voto do relator pelo não conhecimento dele. Ok, Martim? Também acompanho pelo conhecimento. Ludmila? Eu também acompanho. Caio? Acompanho o relator. Leonan? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, então ficou por unanimidade de votos, não conhecer o recurso. Podemos passar para o próximo, Ricardo? Pois não. São embargos da cerealista Castro. Os embargos tá. É o item 54. 55 agora. 55, eu escrevi errado. 54 é 55. Quem fez a cópia
desse item 55, da pasta T, tem dois parágrafos que estão um pouco mais completos, agora que eu coloquei lá, tá? Mas não prejudica o entendimento. Eu esmiucei um pouco mais esses parágrafos, que é o último parágrafo do relatório e o último parágrafo do voto. Não há necessidade de ir buscar a nova cópia. O fato é que, resumindo, a cerealista Castro, ela entrou com embargos porque nós reconhecemos retroatividade e ela falou que queria que estivesse expresso que em certas rubricas e multas tinha que estar expressa a retroatividade benigna. Tá bom? Então, vou ler o relatório para não sobrar dúvida. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela contribuinte em face de acórdão, julgado por esta segunda turma, no qual os membros do colegiado entenderam, por unidade de votos, em conhecerem parte do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe o provimento. Em razão de vislumbrar a omissão contida no voto condutor do acórdão, sujeito passivo interpôs embargos de declaração, que foi assim relatado pela presidência de forma resumida, que o Código de Administração Legal era 68, omissão de fato gerador em GFIP, multa aplicada mantida. Só que a decisão, o presidente da segunda turma ordinária da segunda Câmara admitiu em parte os embargos de declaração. Por quê? Com relação à verificação da decisão proferida nos autos do processo, que deu parcial provimento para excluir do lançamento os levantamentos refeições de RPA, refeições pastas, apreendidas por serem comprovadamente valores sobre os quais não incidem redução de evidenciais, a cite razão é embargante, uma vez que foi mantida na vergastada de atuação por falta de declaração de tais verbas em GFIP. Cabe registrar que a multa por descumprimento da obrigação acessória de que tratam os presentes autos tem seu valor vinculado ao montante das obrigações principais, possuindo o Código de Fundamentação 68. Restart, é necessário considerar eventuais alterações promovidas no âmbito das obrigações principais para a correta quantificação da multa em apreço. Conclusão do senhor presidente. Pelo exposto, um fundamento no artigo 65 do anexo 2 do RIFCAP, acolhe parcialmente os embargos de declaração do contribuinte para que seja suprida a omissão quanto à repercussão, na base de cálculo da multa, dos levantamentos FRPA dos montantes excluídos do acórdão em outro processo, da obrigação principal. E assim, os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos. E eu acrescento, então, aí está resumido, mas deixa eu ler com calma, para me fazer entender. Em 15 de junho de 2020, foi solicitada a juntada pela DRF de origem de cópia do despacho decisório, número, que aplica a multa mais benéfica à NFLD de número tal. O processo administrativo 3.643/2007, e que, quando a retroatividade benéfica, altera para 75%, o que, consequentemente, segundo a autoridade prolatora do referido despacho, anula o presente aí, que é o processo sob análise. A informação do reflexo do despacho decisório nos presentes autos foi efetuada na forma de nota de processo, não consta documentalmente nos autos. Nos autos está o despacho decisório, dizendo que, na NFLD principal, por retroatividade benigna, foi alterada a multa para 75%. Não fala por que foi colocado esse despacho. Aí, em notas de processo, a autoridade coloca: pode ser que este auto seja derrubado. No voto, eu conheço também dos embargos e constata-se que realmente o acordo embargado resultou em decisão omissa. Da reanálise dos autos, que envolve a auto de infração por descumprimento da obrigação acessória, fica patente que não houve manifestação expressa deste relator sobre as peculiaridades do caso concreto acerca da repercussão, na base de cálculo da multa aplicada, sobre os levantamentos RF e RPA, os quais foram excluídos da base de cálculo da obrigação principal. Em autos de infração 68, esses acessórios devem seguir o principal, e os levantamentos apontados, RF e RPA, ambos relativos aos fatos geradores ligados à alimentação in natura fornecida aos trabalhadores da interessada, mesmo em desacordo com o PAT. Assim, pertinente, foi parcial, lá tinha outros lançamentos, os lançamentos de alimentos em relação à in natura foram afastados. É justamente esse processo que eu fiz referência ao que o doutor Martim me orientou e me chamou a atenção em relação à natura. Assim, pertinente a pretensão da interessada no sentido de exclusão do cálculo da multa aplicada das informações relativas à omissão de fato gerador,
consubstanciadas nos lançamentos já referidos. Em relação ao despacho decisório juntado aos autos pelo DRJ jurisdicionante, de conteúdo elucidativo, de informação relevante, de apreciação clara sobre os autos principais, destaque-se que a conclusão sobre os efeitos na espécie não foram informados na forma de embargos, apenas foi juntado o referido despacho informativo. Mas procede-se, no momento, a apreciação dos embargos interpostos pela interessada. Entende-se que o despacho da DRF traz reflexo na aplicação da retroatividade benigna no conjunto de todos os documentos lavrados na mesa de fiscalização pela própria DRF jurisdicionante, a quem compete a conclusão sobre o efeito final de cada documento lavrado. A retroatividade benigna do presente já foi apreciada pela DRJ, e os efeitos definitivos de tal reconhecimento na espécie são definidos justamente no momento da sua aplicação conjunta, não interferindo no resultado da análise dos embargos em segunda instância. Diante das constatações e considerações acima, são a omissão apontada e os embargos possuem efeitos infringentes. Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes para exclusão do cálculo da multa referente à omissão dos sócios geradores de GFI pertinentes a pagamento de alimentação in natura fornecido aos segurados empregados. O senhor entendeu, senhor presidente? Existe um pedido de juntada onde nos advertem que, olha, com a alteração que foi feita no processo principal, esse auto de infração vai cair. Certo, mas não foi isso, não veio com forma de embargos. A gente tem que julgar os embargos da interessada. Sim. Isso deve ser pertinente. Na hora que eles aplicam lá, é que eles vão botar isso em efeito mesmo. Só eles informam o que aconteceu. Está cortando. Tá. Eles informam o que aconteceu no principal, que caiu o principal? O que houve? Não, o principal não caiu. Eles informam que, com a retroatividade benigna, o principal vai aplicar 75% de multa. E simplesmente falam, dessa forma, vai acontecer a derrubada do auto de infração. Não achei que a gente... O despacho é muito bem feito. Só que, assim, ele não é extremamente claro. A gente que já trabalhou com isso, entende. Mas, se alguém for ler o porquê que eu estou derrubando esse auto, eu não acho que seja correto derrubar esse auto. Eu atendo o que a interessada, que é a serialista, quer que no auto de infração de obrigação acessória seja reconhecido que pode ser aplicado a retroatividade benigna. Se a DRF já viu que a retroatividade benigna vai acabar com a autuação, vai derrubar a multa, aí na hora de aplicar, ela cancela. Somos nós falando que essa multa vai ser cancelada. Eu vou ouvir os colegas, tanto o Caio quanto o Mário, estão querendo se pronunciar, só digo assim também, a lógica me parece que é um pouco essa, no sentido de que o embargos é cognição restrita, a gente só vai examinar aquilo que está sendo, aquela omissão que tem que ser suprida, tá? Agora, os eventuais outros efeitos que tem que ser decorrentes dessa decisão, isso aí já ficam superados, ficou por um momento atrás, tá? A gente não pode rejulgar o processo, é só a relação suprir omissão. Enfim, isso é regimental, né, gente, não é questão de opção. Mas eu passo a palavra, eu não sei quem falou, levantou a mão primeiro, eu vou pro Mário, primeiro, por favor, Mário, pode falar, depois passo para o Caio, tá, Caio? Ok, obrigado, senhor presidente. Só lembrando o seguinte, essa questão da aplicação da multa mais benéfica, foi calculado que o 75 seria mais benéfico naquele momento. Com a redução da multa desse aqui, pode ser que passe a ser essa mais benéfica também. Então, acho que a gente tem que fazer só julgar e talvez acrescentar aí o fato de que aplica a cestinha da mesma forma, né? E aí que ele vai recalcular para ver qual que seria a multa mais benéfica. Seria de 75 ou se seria mantendo essa. Então, não tem como a gente fazer essa avaliação que cabe lá à autoridade de preparadora. Né? Então, seria talvez fazer essa ressalva aí da aplicação, né? Que já está lá na decisão. Ok. Não é necessário falar sobre a retroatividade benigna, porque ela já está no acórdão desse auto de infração de obrigação acessória. É que lá eu me omiti a falar que seja calculada a retroatividade benigna, mas também se retire
do cálculo da multa, daquela tabela de se calcular a multa, os lançamentos relativos à alimentação in natura. Ok. Caio, por favor, está com a palavra. O que eu ia colocar é que, realmente, eu acho que não nos cabe falar nada com relação à retroatividade benigna, porque ela vai ter que ser analisada lá na hora em que for feito o pagamento ou for remetido para inscrição em dívida, né? Então, que é o momento em que a multa previdenciária vai realmente ser fixada. Então, eu acho que aqui, aquele pronunciamento que consta dos autos de que esse auto vai cair, ainda pode, como o Mário colocou muito bem, frente a esse acórdão que já foi julgado, pode ser que mude, né? Mas nós não precisamos entrar nesse mérito, é só uma questão do embargo mesmo. Ok, está todo mundo concordando, só modificar aqui, mas aí a questão de ajuste, quer dizer, todo mundo concordando, não tivemos votação ainda, né, mas assim, já de antemão, eu acho que voto para acolher os embargos de declaração, estou dispositivo com efeito vigente, para que seja excluído do cálculo da multa mais benéfica os valores associados, mas é questão de redação, tá? Não tem nada de discordância de mérito, assim, isso aí eu acho que o importante aqui ficou claro qual é a proposta do relator, que tem efeitos infringentes, evidentemente, que vai ser que seja recalculada essa multa mais benéfica, levando-se em consideração o resultado da obrigação principal, que excluiu esses valores da alimentação in natura, que era que já deveria ter constado inicialmente na acórdão, correto? É uma questão de ataque dispositivo. Então, doutor Mário, passa a votação. Se ninguém tiver nenhum esclarecimento, eu passo a votação logo. Doutor Mário? Acompanhe o relator, senhor presidente. Martim? Acompanhe o relator também. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanhe o relator. Leonan? Acompanho. Juliano? Acompanhe o relator, presidente. Então, foi acolhido em base de declaração por efeitos infringentes para que leve em consideração aí o cálculo da multa, leve em consideração essa exclusão desses valores aí de alimentação in natura. Eu vou, então, já liberar a Tainá, né, que está nos ajudando hoje, do adiantado da hora, para ela poder, né, pegar sua condução e voltar com calma para casa. Tá, Tainá, então você pode interromper a gravação, tá? A gente vai continuar gravando com os backups, não deve se estender muito, estamos próximos